como potencializar o seu atendimento? É um questionamento que se faz muito, de como melhorar o atendimento, de como atender, né, melhor os nossos aprendizes, seja ele em ambiente escolar ou em ambiente em set terapêutico, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar em 3 dimensões que são importantíssimas para que a gente possa ter qualidade no nosso atendimento. A primeira dimensão é a dimensão do próprio profissional, a nossa própria formação, né? É o nosso próprio repertório de conhecimento, de como que eu, como profissional, eu estou me colocando diante do conhecimento. Então, essa primeira dimensão, que é uma das dimensões mais importantes, porque a partir do momento que eu tenho esse repertório de conhecimento, eu vou saber iniciar um atendimento, né? Eu não estou falando em grau de escolaridade, né? Só é um bom profissional se tiver um doutorado, um pós-doc, não. Eu estou falando em repertório de conhecimento. Eu estou falando em capacidade de compreensão das coisas e de uma educação continuada, tá bom? Então, a primeira dimensão aqui é eu cuidar do meu conhecimento. Eu, como profissional, eu preciso ter conhecimento, e conhecimento científico, né? Baseado em evidências científicas. A segunda dimensão seria a dimensão do repertório do próprio aluno. A partir do momento que eu me proponho a atender um aluno, né, eu me proponho a cuidar de um aprendiz, eu preciso conhecer o repertório desse aluno. Então, essa dimensão é uma dimensão que ela está diretamente ligada à primeira, que é o meu conhecimento. Então, quais são os testes que eu vou utilizar para uma boa avaliação, quais são os materiais que eu vou utilizar, como que eu vou organizar esse material para atender a demanda desse meu aluno, as suas potencialidades, as suas necessidades. Então, o repertório do aluno é fundamental eu conhecer, eu saber qual é o repertório desse aluno, ou seja, quais são as suas potencialidades e as suas dificuldades. A terceira dimensão é a organização do próprio material que eu vou utilizar, né? Como que eu vou administrar as ferramentas pedagógicas para atender esse aluno. Como que eu vou o que eu vou trazer para esse meu aluno como material de trabalho para ele, de intervenção para ele. Então, essas 3 dimensões são 3 dimensões muito importantes para que a gente possa estar desempenhando um bom papel. Primeiro, eu fazer uma autoanálise do meu repertório, do repertório do meu aluno e também do material que eu estou utilizando, que eu vou estar dispondo para o atendimento desse meu aluno. Bem, essas 3 dimensões, elas se formam num caminho de trabalho, né? Mas é importante que a gente entenda que esse caminho, que essas 3 dimensões, não é uma fórmula mágica, né? Então, não há uma fórmula mágica para o sucesso, né? Da nossa prática. Não há algo pronto e acabado. A gente tem que entender que a busca do conhecimento, a busca da especialização e do conhecimento, né, desse indivíduo que eu vou atender, ele é fundamental, mas são todas possibilidades. Mas mesmo assim, eu posso compreender também
que há possibilidade, sim, de alcançar o sucesso a partir de uma organização, de um planejamento para que esse sucesso aconteça, para que essa criança aprenda, para que essa criança se desenvolva, para que eu tenha uma resposta positiva do meu trabalho. Então, é importante a gente entender que não temos uma fórmula mágica, mas temos possibilidades para que isso aconteça, ok? Então, a gente tem que ter o autocontrole, o autodomínio dos nossos conhecimentos, dos conhecimentos dos nossos alunos, assim como também a organização, né, e o arranjo dos nossos materiais para atender esses nossos alunos. Então, a escolha certa dos materiais que serão utilizados nas intervenções potencializam o aprendizado. Então, na verdade, a gente tem que entender que materiais, né, professor tem muita, como que eu vou dizer, muita facilidade de juntar materiais, né? A gente tem muita facilidade isso aqui pode ser bom, isso aqui pode ser bom, vamos imprimir isso aqui, vamos guardar essa atividade aqui, vamos fazer, vamos tirar isso aqui desse site, vamos imprimir, vamos montar materiais com eles. A gente tem muita facilidade disso. O professor gosta disso, né? A gente tem aí na nossa prática essa questão de acúmulo de atividades, de materiais. Mas será que todos os materiais ou qualquer material ele vai ser útil para as nossas intervenções? É muito comum a gente ver crianças, né, fazendo atividades aleatórias, aquelas atividades que a gente não tem muito intencionalidade, né, dentro daquela atividade ali. O que seria intencionalidade? O que a gente pode trazer aqui como intencionalidade? Eu preciso ter uma intenção de intervenção. Eu preciso ter um caminho proposto. Eu preciso estar preparada para atender a necessidade, para intervir nas necessidades do meu aluno. Eu não posso pegar qualquer atividade e aplicar no meu aluno para passar tempo com ele. Então, para que eu tenha um bom resultado nas minhas intervenções, eu tenho que ter um critério de seleção dessas atividades. Quem eu estou atendendo? Aí eu vou falar um pouquinho, aí sim vou pedir licença a todo mundo que está me ouvindo e vou falar mais direcionada aí para o pessoal que está começando aí na psicopedagogia, está começando na sala de recursos, né? Está iniciando aí o seu processo profissional. Quando quando a gente começa no atendimento psicopedagógico, seria mais o meu campo, a gente fica preocupado, né? A gente quer ter materiais, a gente quer tá trabalhando com tudo, a gente precisa de muito material. Então, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Não é necessário que a gente tenha um monte de materiais, né? Às vezes as pessoas gastam muito dinheiro, a gente compra muitos jogos. O necessário é que a gente tenha os jogos certos para o nosso repertório de alunos, né? Para a nossa demanda de alunos. Então, a gente tem que primeiro entender quais são as demandas que nós vamos atender. Eu vou ser uma profissional especializada numa determinada síndrome ou num determinado transtorno. Ou então, não, eu quero atender a demanda mais ampla, né? Eu quero atender as crianças com deficiência, eu quero atender as crianças com dificuldades de aprendizado. Então, quando a gente está começando o nosso trabalho, seja ele na escola ou na área terapêutica,
é legal que a gente defina isso. O que a gente quer? Para que a gente possa, então, fazer uma escolha, né, de um acervo de materiais que eles venham a me beneficiar, a beneficiar o meu trabalho. Por quê? Porque as intervenções, os materiais escolhidos, né, como que eu vou preparar esse material, os critérios que esse material tem que ter para atender os meus alunos é fundamental. Eu não posso pegar qualquer material e aplicar num aluno. Eu tenho que ver que o material ele pode ser estruturado, né? A gente tem aí os materiais estruturados, que são os materiais que eu trabalho, que eu produzo, né? Mas a gente tem que diferenciar entre materiais estruturados e materiais adaptados. Então, quando a gente fala de materiais estruturados, nós estamos falando aí de uma mudança didática, né, na forma que a gente vai produzir o material para que ele seja mais visual, para que ele seja manipulável pelo aluno, né, que ele seja facilitado de compreensão pelo aluno. Mas esses materiais, eles ainda podem precisar de uma adaptação. Se a minha criança é surda, se a minha criança tem baixa visão, ou se é uma criança com pouca mobilidade nas mãos, então eu posso precisar ainda pegar esse material e adaptar esse material. Então, quando a gente fala em produção de acervo, quando a gente fala em ter materiais num acervo, é um material base para que a gente possa, então, saber até onde a gente pode ir, com que aluno a gente pode trabalhar, quem eu quero atender, e eu ter todo esse material pronto, né? Esse material preparado para receber a minha demanda. Então, a utilização dos materiais, o tipo de material, a escolha do material que eu vou fazer, ela está diretamente ligada à qualidade da minha intervenção, que, por consequência, vai estar também ligada a um retorno, né, de melhor aprendizado dessa criança, de uma aceitação melhor dessa criança, tá? Então, a gente tem que estar atenta a isso, né? A escolha dos nossos materiais, a escolha da nossa demanda, a escolha do nosso material, a organização do nosso material. Aí aqui vem, né, a gente falou aí, fechou aí a nossa fala do outro slide, organização de materiais. O que seria organização de materiais? Marta, o que é organização de materiais? É exatamente ter um material organizado, ter um material catalogado. Eu trouxe aqui duas imagens que eu recebi de duas participantes do canal Estruturar, que elas me deram aí um retorno de como estavam organizando todo o material, todo o acervo que nós disponibilizamos. E que, a partir dessa organização desse acervo, a gente tem mais facilidade de propor atividades, de fazer planejamentos, de organizar o nosso trabalho. A partir do momento que eu tenho todo um material selecionado, todo um material montado e organizado, eu tenho chances muito maiores do meu trabalho ter um retorno mais rápido e mais positivo do que se eu sentasse na frente do computador, ficasse procurando ali uma atividade, poxa, eu não sei, o que eu faço para o meu aluno? Já sei, vou fazer um desenho, vou mandar ele pintar um desenho, eu vou mandar ele, vou fazer um MIG.
Ah, liga-ponto. Liga-ponto é bom. Já ouvi falar que liga-ponto é muito bom. Sim, liga-ponto realmente é uma atividade que a gente trabalha aí na estimulação de algumas características cognitivas, de alguns estímulos cognitivos importantes. Mas será que é isso que o meu aluno está precisando? Então, quando a gente tem esse material organizado e eu tenho lá, volto lá nas minhas 3 dimensões e tenho lá comigo, né, o repertório do meu aluno, o que eu vou ter? Eu vou ter uma facilidade muito maior de sentar e fazer o PEI. Ou então, de ajudar no planejamento da sala regular, né? De auxiliar a família na organização das tarefas de casa, né? Tem muitas famílias que se interessam, né, em fazer as atividades em casa. Então, tudo isso é facilitado a partir do momento que a gente tem esses materiais organizados.